Então, hoje o objetivo nosso é trazer, né, foi trazer o William. O William é um especialista, depois ele vai fazer uma apresentaçãozinha rápida sobre a qualificação dele, né, o background dele em segurança, né? E o objetivo da OP Services hoje é trazer um pouco mais de conhecimento sobre SOC, né, sobre Security Operations Center. Como nós temos já um histórico muito grande em NOC, em monitoramento de redes e aplicações, né? O SOC também é uma área que trata de monitoração, mas de eventos de segurança, né? Então, nós convidamos o William, que trabalhou conosco na OP Services há alguns bons anos atrás, né? E se especializou nessa área de segurança, né? Então, ele tem uma visão, ele enxerga onde a empresa pode fazer uso de um NOC, né, ou de uma estrutura de NOC para ter serviços de SOC, né? Mas aí tem uma pergunta anterior, que é o tema da nossa apresentação de hoje, que é: a sua empresa está pronta para o SOC? Existem diversos aspectos que precisam ser considerados até antes de adotar uma solução de SOC, né, dentro de uma organização. E aí nós convidamos o William para que ele faça esse questionamento para todos aqui, que a gente possa debater em cima dele. Bom dia a todos. Meu nome é William Lima. Eu vou tentar aqui rapidamente apresentar um pouco do que a gente tem feito e dentro de clientes, né? E uma pergunta que sempre acaba surgindo no contexto, né, das próprias entrevistas, antes mesmo de um serviço de Security Operations Center ser pré-estabelecido dentro de um negócio interno, porque só que nem sempre é uma empresa que está prestando um serviço, né? Pode ser internamente mesmo. E será que a minha empresa está pronta para um serviço de Security Operations Center? É uma pergunta que a gente tem, de fato, respondido com bastante, assim, em muitas entrevistas, né? A gente tem respondido essas perguntas, as questões que os próprios clientes acabam buscando. A W3 CyberSec, ela é uma empresa voltada a SOC, né? Uma empresa de segurança. Ela atua. Depois eu vou dar um overview geral ali do mapa do SOC lá mais para o final do PowerPoint aqui. Mas ela atua literalmente em todas as áreas de Security Operations Center, né? E aí depois eu vou explanar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas áreas. Então, aqui um pouquinho do que a gente faz de fato, né? A nossa missão aqui é fortalecer o escudo de segurança, né? E para construir um mundo digital mais seguro, a gente obviamente precisa ter pessoas qualificadas, né? Processos bem estabelecidos. Eu acho que isso é realmente muito importante na hora que tu vai definir que tu vai ter um serviço de Security Operations Center, seja interno ou externo, uma empresa contratada, né? Então, aqui um pouquinho aqui da minha formação, né? Eu sou um ex-militar do Exército e atualmente sou o CTO da W3 CyberSec, né? Uma empresa que já começou com um nível de investimento muito considerável. Nosso time nasceu ali basicamente com mais de 30 pessoas já nos primeiros meses de vida da empresa e continua crescendo. Nós estamos inclusive com vagas abertas. E eu já executei alguns trabalhos aqui por todo o Brasil, né? O Brasil inteiro, Estados Unidos, Israel e no Oriente Médio. Então, vi um pouco do contexto do que instituições de dentro do Brasil e de fora do Brasil aplicam, né, na prática sobre os seus serviços de segurança, né? Eu tenho algumas certificações, dentre elas algumas da IC Council e a DCPT, que é uma certificação brasileira, né? Muito parecida com a SCP. E também fui o primeiro brasileiro a ter a certificação do Azul, né? Eu fui uma das pessoas que acabou contribuindo bastante ali, junto com o pessoal do Azul, para estabelecer o software, esse open source, que é um software bem interessante para fazer CIEM, né? E inclusive orquestrações. E muito antes da gente falar de software, a gente tem que se perguntar
basicamente sobre esses itens aqui, que eu estou citando aqui, tá? Em cima de governança de TI, certo? De catálogos de serviço, políticas e planos, né, que estão correlacionados à parte de segurança, né? Nós vemos aqui com uma certa frequência, né, empresas que basicamente não possuem lá um nível de governança assertivo dentro do seu negócio. Eu vou fazer algumas considerações aqui, acho que o Dario pode também certamente pontuar, já que a OP Services ela atua muito, de forma muito abrangente dentro dessa parte de governança de TI, né, da parte de monitoria em si. Então, dentro de governança de TI, é super importante, antes da empresa partir para um serviço de Security Operation Center, né, que ela tenha, dentro do seu negócio, né, uma governança já forte. Exatamente porque tu precisa ter apoio do boarding da empresa para conseguir ter a aproximação correta, ter o apoio ali da diretoria de TI, talvez da diretoria financeira, né? Porque tu ter um Security Operations Center vai exigir verba, budget, né? Para que você aplique em pessoas e elas são o ponto-chave aqui, tá? Então, a governança, ela vai acabar meio que trazendo poder na hora de tu colocar um Security Operations Center para rodar. E aí, obviamente, que aqui a gente tem um pouquinho do que a governança traz, né? Então, eu tenho, dentro de qualquer negócio, certo? Vulnerabilidades, ameaças, certo? E os ativos do meu negócio. E no meio dessas três bolinhas aqui, nós temos aqui o que afeta o meu negócio. Então, a parte de catálogo de serviços, ela precisa estar extremamente bem definida. Eu preciso saber o custo, quanto que custa para o meu negócio ter ali de uma forma muito objetiva, né? Qual é o custo de um downtime, de um serviço, de um catálogo que é super importante para o meu negócio. E na grande maioria das empresas, falo para vocês assim tranquilamente, as empresas não têm isso aqui pré-definido. Então, o serviço de Security Operations Center chega, né, já com meio que uma coisa de tentar colocar uma cidade maior dentro de uma menor. Tu já possui uma série de ferramentas e tu quer tentar adaptar isso dentro do teu cenário, né, uma, uma absorção daquelas ferramentas para que você consiga aplicar essas ferramentas, que às vezes não são as mais adequadas para o seu negócio, tá? Por isso que quando você vai consolidar a parte aqui, eu até vou dar uma puladinha aqui no meu slide. Aqui eu tirei até uma imagem que é do Opemon, né, do software da OP Services, né? Você tem que ter definido, de fato, o que esse catálogo ele está fazendo e qual é o prejuízo que ele causa, né? Quais são as tecnologias que são impactadas dentro desse catálogo de serviços e certamente, tá? Você vai precisar ter aqui uma orientação de gente de governança. Não tem como fazer isso aqui sem ter alguém de governança ajudando nessa primeira etapa, pelo menos, ok? Não sei se o Dario quer fazer um comentário em cima de governança aqui. Fica à vontade, Dario. Fica bem à vontade aqui. Tá bom, não, vou deixar tu falar que tá fluindo bem, né? Mas eu obviamente concordo contigo, né, William? É preciso definir, né, quais são os impactos, quem é impactado, por exemplo, dentro de um ataque, né? Quais são os serviços que são impactados dentro da minha organização, quem são, e eventualmente também ter isso em termos de custo. Qual é o custo de ter um determinado serviço de TI, principalmente, né? Qual é o impacto que isso tem financeiramente na minha organização? Com isso, eu consigo medir também o tamanho o nível de segurança que eu preciso trabalhar dentro da minha organização. Tem Então, extremamente, eu entendo essa postura, né, esse casamento aí que existe de definir os serviços, né, que são prestados, os catálogos de serviços e os impactos que cada elemento que é afetado, por exemplo, num ataque, né, quais são os deles que vão afetar na disponibilidade desses serviços.
A disponibilidade aqui é o ponto focal realmente, né? Saber o que tem ali uma urgência de ficar disponível é muito importante, né? E muitas vezes a empresa vende o serviço de uma forma meio que jogada, né? Falando que vai resolver, que vai ter uma bala de prata que vai resolver, e isso não é verdade, né? E a gente vê isso com muita frequência. Empresas que ficam até meio chateadas com a empresa de Security Operations Center, exatamente pelo fato dela não ter mapeado, né, toda essa questão de governança de forma antecipada. Então, existe uma entrevista que é feita exatamente para que você tenha uma consolidação, né? Você pode fazer ali um levantamento dessas informações de forma antecipada antes de você ter um Security Operations Center olhando para os seus serviços. Então, se você não tem esse tipo de nível de maturidade, e eu não estou falando de ter exatamente um NOC, mas se você não precisa ser um NOC externo, mas se você não tem um mínimo da governança, muito provavelmente você vai ter muita dificuldade de aplicar o seu serviço de Security Operations Center, seja externo ou interno, tá? Aqui, então, dentro dessa parte de catálogos de serviços, né, os catálogos de serviços definidos, você vai ter lá, dentro desse mapeamento, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, né, de um catálogo. Você tem lá uma tecnologia, uma aplicação web, que ela fica exposta lá por algum motivo, né, e você tem que ter lá, ó, essa aplicação ela passa pelo meu file, né, ela passa por um switch. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui de infraestrutura, tá? E depois ela chega nessa aplicação, ela passa de repente por um HA proxy ou por um balanceador de carga. Esse mapeamento, ele é super importante. Muitas vezes, o problema está relacionado à parte da monitoria que afeta o time de NOC, né? Então, buscar essas informações e ter isso muito bem azeitado ali dentro do seu ambiente é super importante, tá? E, obviamente, que antes, né, da gente falar aqui sobre itens, né, a parte de pré-SOC são as políticas e planos, né, que aí ficam mais ou menos aqui nesse slide aqui que nós temos aqui na tela de vocês, tá? Então, dentro das políticas e planos, cara, você tem, por exemplo, ali uma política de segurança da informação, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos aqui. Política de acesso remoto, uma política ali, ou um plano de resposta a incidentes, né? Recuperação de desastres, de uso de sistemas. Então, isso aqui tem toda uma correlação com a parte de governança também, né? Então, você vai ter também uma correlação com a parte de gestão de riscos, que, propriamente dita, vai colaborar muito na parte de pré-SOC, né? Então, antes mesmo do time ser contratado, de tecnologias muitas vezes serem empregadas, você tem que olhar para o time que vai olhar para esse tipo de detalhe. Então, esse time aqui, ele vai definir, por exemplo, no caso de uma desconexão, de um incidente cibernético, tá? O que eu tenho que fazer? Quais são as medidas que eu tenho que tomar? Aqui, por exemplo, em recuperação de desastres, né? Eu tenho que ter um DR. Aonde que está esse DR? Então, tudo isso tem que ser definido de forma antecipada. E essas políticas e planos, eles precisam ser revisitados constantemente, não só pela gestão de riscos, mas como também, né, pelo próprio serviço do SOC em si. Exatamente porque a empresa é um organismo vivo, certo? Então, as políticas de segurança, elas vão mudando, você vai aplicando novos conceitos, né? Então, tem muitas etapas aqui que precisam ser analisadas antes. Por exemplo, você vai contratar lá a política de cadeia de suprimentos. Você tem alguma solução que olhe para a sua cadeia de suprimentos antes de você tomar uma contratação? Então, tem tudo isso, o SOC pode olhar, não necessariamente ele vai sair olhando esses objetos, né? Mas aqui nem tudo se resolve com software.
o software pode apoiar, mas você vai ter que ter as pessoas certas em cada uma dessas etapas aqui, né? Então, voltando aqui ao nosso gráfico aqui, né, da importância da definição dos catálogos, se eu tenho, por exemplo, uma, uma parte aqui de gestão de vulnerabilidades, eu não preciso ter um SOC para isso. Eu posso fazer gestão de vulnerabilidades e não necessariamente eu preciso ter um SOC. Né? Eu posso fazer gestão de patches e não necessariamente eu preciso ter um SOC. Então, alguns pontos você pode vir tomando de forma antecipada, e deve, inclusive, né? Mas certamente o que afeta o seu negócio e qual é o prejuízo associado é uma pergunta que qualquer stakeholder vai fazer. Né? Então, quando você vai ter ali o seu levantamento de informações, é super importante que você já tenha esses modelos de políticas, né, adotados ao seu negócio. Então, tu não vai pegar lá, por exemplo, se o seu negócio tem 50 pessoas, 100 pessoas, você não vai pegar a política da Petrobras, não faz sentido. Então, não existe também uma coisa que você pega um modelo e aplica dentro do seu negócio. Você pode até ter uma base desse modelo, mas o modelo vai ser alterado para o tamanho do seu negócio, né? E vai ter esse balizador para que você consiga também ter uma certa divisão, né, dentro do serviço que vai ser aplicado. Então, muitas vezes o SOC começa bem pequenininho, ele vai crescendo conforme, né, a sua visão e se estrategicamente isso faz sentido. Então, em muitas empresas que nós vamos atender, por exemplo, é muito comum, é bem comum, tá? O SOC começar pequenininho, né? Às vezes com 4, 5 pessoas, e depois ele vai escalando, né? Até chegar, por exemplo, no tamanho de um banco. Às vezes num time bancário ali, existem centenas de pessoas trabalhando para proteger o ambiente que pode ser afetado, né? Então, estruturalmente, tá? Essas políticas elas são bem importantes aqui para que você consiga ter uma, uma visão, né, de tomada de decisão. E isso é bem significativo na hora que você vai aplicar o seu, o seu Security Operations Center dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E para contratar também. Para contratar, se você não tem isso aqui definido, obviamente que o SOC pode, uma empresa ela pode te consultar para criar essa documentação, né? Mas muito mais fácil fica quando você tem já isso já de forma estratégica, né? Ó, o nosso objetivo, qual é o nosso objetivo com o Security Operations Center? Nós queremos chegar em tal ponto aqui, né? Então, tem algumas... William, desculpa te interromper. Então, assim, era o que eu ia dizer. Então, antes de fazer qualquer tipo de contratação de software, ou seja, ou de software ou de serviços de SOC, é muito importante ter essas políticas definidas. E mesmo que a empresa que uma terceira empresa vá prestar esse serviço, é importante que ela venha com traga modelos e templates de políticas que se adaptem ao porte da empresa, como tu mencionou, né? Não adianta eu querer aplicar uma política de segurança que é usada na Petrobras ou no Exército Brasileiro para uma empresa de 50 a 100 pessoas, porque isso não vai funcionar, né? Mas uma empresa pode trazer esse serviço de definição dessas políticas de acordo com o porte da empresa e as necessidades específicas. Seria mais ou menos isso. E isso vem antes de qualquer processo tecnológico de SOC. Exatamente, né? E normalmente, por exemplo, aqui falando da própria política, cara, a gente cansa de chegar em empresas que não têm política. A gente cansa de chegar. Então, assim, numa empresa maior, pode ter a política, mas a política está totalmente desatualizada. Então, assim, fica aquele documento que ninguém... se cria o documento e depois ninguém vai lá olhar para ver se aquilo ali está fazendo sentido. Às vezes nem está fazendo mais sentido, entendeu? Então, acaba que ter uma consultoria, talvez de forma antecipada, antes de você definir, né, um serviço de Security Operations Center, para olhar determinadas políticas, planos, né, que são super importantes.
Em muitos casos que Uhum. nós vamos atuar, por exemplo, o DR não funciona. Então, um desastre recovery não funciona. Então, tu vê, ele existe de fato, né? Mas ele não funciona. Então, ou ele nunca foi testado. Porque ele está. Isso também acontece. Sim, ou ele não foi testado ou está desatualizado, porque o ambiente de TI muda todo dia, né? Então, se ele não tiver um processo de revisão constante de processos e de documentação, ele vai perde o sentido. Exatamente, exatamente. Então, assim, tu quer ver um outro exemplo que chega na hora do vamos ver? Qual é a última fronteira de proteção de uma empresa? É o backup, né? Tudo deu errado, tu precisa ter um backup que funcione. Nunca testou o backup. Então chega na hora de tu fazer um restore do backup e não funciona. Então são políticas que precisam ter uma ali uma visita, né? Pelos times que trabalham com tecnologia, né? E precisa ser testado de fato. E eu entendo, né, que basicamente às vezes os times são super sobrecarregados, mas quando você contrata uma empresa de segurança, ela vai pontuar isso de uma forma muito incisiva. Cara, o teu backup de repente não funciona. Então, de repente, você pode terceirizar isso também, né? O restabelecimento de um backup, testes em cima de backup. Então, é um ponto que pode ser muito, muito importante ali, até pelo fato de hoje atividades ransomware são comumente aí afetam em grandes empresas, né? Então, a gente viu aí casos como o da Renner, da Americanas e assim por diante. Tem muitas empresas que foram afetadas, né? Diversos órgãos públicos. Então, ontem, inclusive, eu estava num órgão público que teve um problema de segurança. E então, assim, quando sai na notícia, normalmente aparece budget, né? O apoio do board da empresa é super importante também, né? Então, Uhum. isso até como uma base da estratégia, né? O negócio está indo para um Aham. sentido de uma maior exposição ou de um crescimento, isso precisa estar alinhado também com a parte de segurança, né? Uhum. William, a tua empresa, né, a tua empresa de segurança, ela faz esse trabalho, ele oferece esse tipo de serviço de criação de políticas. Antes de trazer apenas o SOC, também vocês têm essa oferta. Sim, sim. Como eu comentei, né, tem muitas empresas que não estão prontas para ter um serviço de Security Operation Center, então a gente apoia o cliente na construção dessas políticas, né, desses planos, Maravilha. exatamente para que possa ter uma cadência que traga um resultado de fato, né? Senão tu vai chegar lá. Eu vou dar um exemplo que acontece normalmente. Acredito que você vai ver isso aí em muitas empresas. A empresa ela tem um produto de CIEM, né? E aí estabelece lá esse produto e aí contrata um SOC para administrar. E aí o que vai acontecer? Começa pela desativação das regras. Exatamente pelo fato que muitas regras não vão funcionar para o teu negócio, que é o que nós chamamos ali de security by design. Então, exatamente antes de olhar para software, tem que olhar para processo, né? Tem que olhar qual é o teu objetivo, o que tu quer proteger. Por isso que a gente falou aqui um pouquinho sobre vulnerabilidades, ameaças, os ativos do meu negócio e o que afeta o meu negócio. Então, você chega lá com um software que vai resolver o problema, cara, isso a gente ouve direto, né? É, isso não existe, gente. Tu vai chegar com um software e ele não vai resolver o problema, né? Então, assim, tu vai ter que muitas vezes buscar um log que a aplicação não entrega. Então, tu tem que desenhar uma política para a construção de logs. É um software que é feito dentro de casa. Então, como tu vai fazer a proteção uh, ali uma absorção de uma regra dentro de um CIEM, de um log que ele nem imagina o que é, entendeu? Então, ERPs, por exemplo, é muito comum não ter regras ali que consolidem a proteção do RP. Então, tu não sabe se o RP está sofrendo um brute force ou qualquer técnica, tática, enfim, que os atacantes comumente utilizam, né? Então, você vai ver ali a construção dessas regras, tu vai ter que ter muito provavelmente uma política também para gerar logs. Tu constrói o software, né? Vai pegar muitos órgãos públicos que têm setores de desenvolvimento gigantescos, enormes, com
ali com 30, 40, às vezes 70 pessoas. A gente já viu aqui órgãos com muitos desenvolvedores dentro da empresa, né, desenvolvendo software. Então, assim, os caras não têm, né, esse costume de desenvolver software pensando em segurança. Então, é o que nós chamamos lá de security by design. Tu vai ter que criar camadas de proteção, camadas em profundidade, exatamente para conseguir construir um mecanismo de proteção mais eficaz. E isso não é simples. Não tem bala de prata. Vai ter time de consultoria envolvido nisso, o time do desenvolvimento do cliente vai passar por um processo de boas práticas, exatamente para que ele interligue lá na esteira de desenvolvimento dele lá mecanismos que possam colaborar na proteção e que possam ter ali uma efetividade, né, Ou seja, a política de desculpe, a política de segurança começa lá na esteira de desenvolvimento, né? E ela vem, hoje em dia, isso é uma preocupação que tem que começar lá, como tu falou, desde o design do software, né? Exato, exatamente, né? Então, tu mexer nessa cultura não é simples, não é uma coisa simples e não é rápido. Então, a empresa, ela tem que querer, por isso tem que vir de cima. Se não vier de cima, é muito provável que vai acontecer, né? Provavelmente é o que vai acontecer. Quem está embaixo meio que se posiciona contra e acha que aquilo ali não tem valor. Então, se não vier de cima, fica bem complicado de tu conseguir manobrar essas funções, né? Então, obviamente que tem muitos assuntos misturados aqui, mas certamente, se tu tem uma construção de política, a política tem que ser seguida. Então, por isso que ter o apoio lá da presidência, da diretoria da empresa faz muito sentido, exatamente para... Tem que ter um sponsor... Tem que ter um sponsorship forte, top-down, vai de cima para baixo e tem que acreditar nisso, porque senão pode ser que não aconteça, né? Desculpa, deixa eu te interromper, tem uma pergunta aqui, que se essa consultoria se aplica também à estrutura nativa das clouds mais conhecidas, como a Azure, a AWS, o WAF, Application Gateway, Cloud Armor do GCP, enfim, essas as mais populares, vamos dizer assim, em termos de nuvem. Sim. Uma coisa que não muda absolutamente nada, né? Estar na nuvem não te deixa mais seguro. Isso é uma balela, tá? Estar na nuvem não te deixa mais seguro. Apesar talvez ali dos próprios providers meio que falarem isso, né? Mas isso não é a verdade, tá? Então, assim, boa parte das responsabilidades, se tu for olhar para uma matriz de responsabilidade lá de um software sob serviço, de uma infraestrutura sob serviço, você vai ver lá que num software sob serviço, talvez talvez não, né? Toda a parte de manutenção desse software, da parte de gestão de vulnerabilidades, é toda da empresa que tu está contratando. E até aí tudo bem, né? Assim como tu contrata o Netflix, tu não está preocupado lá se está vulnerável ou não, é problema do Netflix, certo? Agora, numa infraestrutura onde você está hospedando seus serviços, né? E você dá inputs lá dentro, certamente você tem uma corresponsabilidade. Então, todas essas políticas, planos, precisam também ser pré-estabelecidos para o ambiente de nuvem, né? Exatamente para que você não seja surpreendido achando que eu estou na Amazon ou estou no GCP e está tudo certo. Não é bem assim que funciona, né? E para responder incidentes dentro dessa estrutura é um pouco diferente também, não é igual no ambiente on-premise, né? Então você vai ter que ter ali profissionais ali que têm uma capacidade técnica um pouquinho diferenciada, vai ter que ter um bom entendimento de nuvem, né? Então tudo isso faz uma diferença muito grande na hora do vamos ver. Porque treino é treino, jogo é jogo, né? Então, na hora que a barata voa, a galera fala muito isso no mercado, né? Na hora que dá o problema, para que cada um saiba exatamente o que precisa ser feito no momento do incidente. Então, isso, né? Por exemplo, aonde que fica armazenada essas políticas, esses planos, se a tua rede ficou 100% indisponível, se tu tomou um ransomware em tudo. Então, aonde que vai estar isso? Qual é o comunicador que tu vai utilizar se aconteceu uma coisa, por exemplo, com um comunicador interno que tu está utilizando? Então, tem algumas perguntas que se fazem, né, na hora de dar uma zica, deu um problemaço, né, no teu ambiente. Imagina o seguinte, o órgão público está usando o Zimbra,
né? Acontece lá uma disponibilidade, por exemplo, como é que tu troca e-mail? Como é que tu manda um e-mail lá para um fabricante para ele poder te ajudar? Então, reparem que tem algumas perguntas ali que precisam ter uma pertinência, né? Uh, e isso certamente faz uma diferença muito grande. Se tu usa uma telefonia VoIP e teu VoIP for atacado dentro da tua empresa, como é que tu comunica entre o time? Então, tem muitas perguntas que são feitas e que em muitas empresas tu só vai notar isso quando o problema acontece, né? Exatamente, tu não consegue ter uma... Planos de contingência. Exato, né? Exato. Então, tem um local físico onde eu armazeno essa informação dentro da empresa, as pessoas sabem onde está isso. Então, tem muitos pontos que precisam ser avaliados ali e terem essa informação clara para todo mundo, né? Acho que tem uma outra pergunta Perfeito. aqui. Mesmo se o cliente utiliza outros serviços do Cloudflare, por exemplo. Eu acho que está respondido, né, William? Exato, né? O Cloudflare ele tem lá um software sobre serviço, mas tu vai ter lá inputs, né? Que tu vai setar. Então, se tu errar uma regra lá, dependendo, tu pode deixar alguma coisa indisponível. Até descobrir, por exemplo, pode demorar, né? E então, assim, tudo tem que ter aí uma certa avaliação, né? Por parte do time de segurança. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui nós temos o desenho, basicamente, aqui do um Security Operations Center, né? Então, basicamente, é isso aqui, no mapa, seria um mapa geral dele, né? Então, do lado esquerdo, eu não sei se eu consigo desenhar aqui, Dario. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui, ponteiro. Sim, desenhar. Tem uma ferramenta de desenho. Deixa eu só Aqui. te interromper, William. Tem uma pergunta aqui, acho que é do Sidney. Se servidor de nuvem não precisa de antivírus. Não, precisa. Precisa, né? Precisa sim. Precisa sim. Não é porque está na nuvem que não vai ser atacado. Está seguro, né? como, Exatamente. Como tu falou, né? Se você expor um serviço de uma porta qualquer aí, na internet, em questão de alguns segundos, você já está sendo atacado. Isso é fato. Tá? Então, se você não está vendo isso, é porque você não está monitorando. Aqui, então, nós temos um mapa então, de um Security Operations Center, né? Então, aqui começo pelo lado esquerdo, aqui onde tem os stakeholders. Vocês conseguem ver o mouse mexendo aí, pessoal? Sim. Tá aparecendo aqui. Beleza. Então, aqui, ó, esses stakeholders aqui, eles podem ser o diretor de TI, o gerente de TI e assim por diante, né? Um CFO. Aqui também, você vai ter também, muitas vezes, a comunicação ali relações ali que... tem um nome para isso, me esqueci o nome agora. As pessoas que lidam ali com relações públicas, agora eu lembrei a palavra, né? As relações públicas que vão lidar, por exemplo, com a mídia, né? E se acontecer um incidente, né? Então, aqui vai ter muitos stakeholders, inclusive, de repente, até o próprio cliente pode estar aqui nessa lida, né? Um pouco mais abaixo, nós temos aqui um time de engenharia de plataformas, que mantém toda a parte aqui de plataformas. Então, eu tenho aqui firewalls, antivírus, a parte de rede, de cloud, servidores que talvez estejam on-premise. Então, toda essa gama de soluções, elas geram ali logs e telemetria, certo? Então, o que acontece? As políticas, elas vêm para definir, né? Se eu vou enviar log de um determinado serviço, de um determinado ativo aqui, porque ele pode ser muito importante, né? Então, é super recomendado, né? Que se tenha isso definido previamente, que é o pré-SOC, né?
Então, todas essas informações gerando algum tipo de telemetria e logs, você vai ter as suas ferramentas aqui, as suas plataformas, que vão consolidar uma série de informações dentro do seu ambiente. E aí elas vão fazer análises aqui, por exemplo, o CIEM, ele vai ter lá toda a parte de eventos, né, de segurança de uma forma centralizada, né? O EDR vai proteger o seu ativo ali e muitas vezes até responder a uma ameaça que esteja rodando dentro da sua infraestrutura, né? Um XDR também, basicamente a mesma coisa. O NDR ele já detecta e responde incidentes na parte de rede. Até diria que é uma solução muito importante aqui e que acaba passando batido, né? O NDR, então, ele consegue, por exemplo, de uma forma geral, ele consegue ter lá a detecção. Por exemplo, uma máquina que nunca deu um remote desktop num ativo importante da sua rede, ela passa a dar, ter esse comportamento. Isso pode ser uma informação de um ataque, né, de um possível ataque. Então, o NDR ele traz essa informação fora de banda ali, ele consegue trazer esse insumo no comportamento da rede em si, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. O NPM ele vai pegar a parte de performance dessa rede, né? Então, ele traz essa monitoria, né? Deception ali, ele vai fazer a enganação do atacante. Então, tem muitas ferramentas, muitas, centenas de ferramentas aqui que poderiam ser citadas, tá? E aqui, obviamente, todas essas ferramentas, elas geram algum tipo de alerta. E talvez, antes mesmo de você ter um Security Operations Center, algumas dessas ferramentas você já possui. E aí você quer enquadrar essas ferramentas dentro da operação, né? Então, realmente é super importante saber se depois da contratação de um SOC, se essa ferramenta é a mais adequada para o seu tamanho de empresa, às vezes ela não é, né? Às vezes você pode usar até um software livre para atender a sua expectativa de um Security Operations Center. Não necessariamente ele vai atender tudo, mas é uma possibilidade, tá? Acho que tem uma pergunta ali, Dario. O Valdir trabalha com uma solução de prevenção de incêndio com sistema monitorado remotamente. Isso é um novo dispositivo, a TI normalmente rejeita. Como posso provar que essa conexão não é um risco para os dados do cliente? Eu não sei, é a prevenção de incêndio. Olha, ela poderia estar numa solução. Eu vou mudar rapidamente o assunto aqui, mas já volto para a parte aqui do mapa, tá, pessoal? Ela poderia estar conectada a uma solução, tá, que é out of band, como o ZPE. O ZPE, você pode ligar lá um sensor, né, sensores dentro dele, e ele pode ser controlado via nuvem e ele é fora de banda, ou seja, não vai atrapalhar nada na produção do cliente, tá? Então você tem Não lá, utiliza a rede do cliente. não usa, não Ele não usa. Ele é utilizaria a um rede do cliente, usaria uma solução, um acesso por fora, né, por uma rede, por exemplo, de celular, né, e ele ficaria, não afetaria em nada o ambiente do cliente. Exatamente, exatamente. Por exemplo, imagina o seguinte, sei lá, dá um bug no teu switch core e ele perde as VLANs. Com essa solução chamada ZPE, né? Uhum. Você poderia restabelecer um backup do seu switch core ou do seu firewall. Com uma tomada inteligente, você poderia ligar e desligar os equipamentos. Então, tem muitas coisas ali que poderiam ser utilizadas conectadas ao ZPE. E aí, isso não atrapalharia, viu, Valdir? De forma alguma, a rede de produção do cliente, ela ficaria por fora, ok? Tá. Eu vou pedir uma gentileza para o pessoal. Pode colocar as perguntas aqui no final, a gente dá uma passada nelas, porque a gente conseguir responder. Só para a gente não perder o ritmo aqui da apresentação. Tem mais uma pergunta aí de net ali, e Tá, a gente trata elas depois, certo? ok, ok. Responda a Dednet agora ou não? Espera um pouquinho. Deixamos para o fim, aí o pessoal Tá pode bom, colocar as perguntas e a gente no final endereça cada uma delas. tá certo, beleza. Então, todas essas ferramentas, elas geram algum tipo de log e telemetria que vai passar por um workflow, né? Que vai chegar ali, talvez, numa solução de Service Desk, como um Gira, um OTRS, um GLPI, enfim, qualquer solução de Service Desk, um Zendesk da vida. E aí, você vai ter, então, aqui dentro. Eu vou tentar desenhar aqui, gente. Estou desenhando no dedo aqui.
Isso aqui é um D, tá? Aqui, então, o MDR da empresa, né? Boa parte dos SOCs do Brasil fazem apenas esse ponto aqui, ok? Que é o M do MDR, tá? Que é a triagem de alertas, né? E eles vão executar ali algumas ações já que estão dentro de playbooks, handbooks e assim por diante, tá? Então, boa parte dos SOCs só executa essa etapa aqui, ok? Então, o que que acontece? Ele recebe um alerta e ele dispara esse alerta para o cliente, mas isso tem que estar definido lá na contratação. O que que o SOC vai fazer? Aí, muitas vezes, o que que acontece? O SOC está te vendendo isso aqui. Ele está sendo extremamente claro que ele vai disparar apenas os alertas. Porém, o que que acontece? A empresa, ela entende que ela vai ter todo esse mapa que vocês estão vendo aqui. Que o cara vai ter um Red Team, que o cara vai ter lá Cyber Threat Intelligence, né? A parte aqui do GRC para avaliar esses riscos, a parte de C-Search. Então, isso aqui não necessariamente vai estar dentro do seu contrato. Por isso que tem que estar definido essas políticas e os objetivos que a empresa quer. Porque senão, o cara vai muitas vezes te vender o que é básico. O que é básico? Ter alerta. Eu preciso ter insumos de alerta para eu poder fazer algum tipo de investigação. Então, em muitos casos, não é a empresa de segurança que está errada, é o cliente que não sabe contratar. Então, por isso que fica o alerta aqui, tá? Se você quer ter investigação, que é a parte da detecção ali, né? Que seria o nível 2, né? A triagem para a declaração desse incidente, né? A contenção, uma possível limitação ali de um incidente cibernético, não necessariamente você está contratando isso, por isso que tem que olhar muito bem para o contrato para saber exatamente o que você está contratando, tá? E a gente vê empresas contratando errado, ok? O cara definiu lá, às vezes numa TR, numa RFP que ele mapeou, né? A contratação apenas da triagem dos alertas. Então, assim, não é a empresa de segurança que é errada nesse sentido, é a empresa que não soube expressar muito bem os objetivos, né? Então, isso certamente precisa ter um cuidado bem grande ali do time que vai estar envolvido nessa contratação, ok? O time de C-Search, por que ele está numa cor diferente, tá? Esse time de resposta a incidentes, ele pode ser contratado até inclusive de forma separada. Não necessariamente ele vai estar dentro do teu negócio, tá? Então ele pode ser um pulmão de horas. É muito comum, inclusive que as Big Fours lá vendem lá um número de horas para atuar somente em incidentes. Por quê? Porque às vezes na hora do incidente, o que acaba acontecendo, né? A empresa ela não se preparou, ela vai gastar um rio de dinheiro. Vai ser bem caro esse processo, tá? Então, existe a contratação antecipada, exatamente porque na hora do vamos ver, treino é treino, jogo é jogo, né? Não pode esquecer disso. Então, o time de C-Search vai ter lá um pulmão de horas que vai poder te ajudar na hora do incidente cibernético, ok? Porque não é se, é quando. O SOC está ali para buscar informações, pessoal. Só que se tem um zero day, né, e o time que está fazendo hunting, por exemplo, não estiver muito bem ligado na questão ali de anomalias dentro da sua infraestrutura, o ataque pode acontecer, inclusive, com o SOC dentro, olhando para o teu negócio. Então, existem muitas coisas que precisam ser bem avaliadas, né? Então, esse time de C-Search é um time fundamental, né? Então, você pode, inclusive, contratar esse time apartado de um serviço de Security Operations Center, exatamente para que haja uma atuação ali bem veloz desse time, tá? Existe um time de consultoria também que apoia, né, e que ajuda aqui a consolidar todas essas informações. E aqui é um time bem experiente, eu diria aqui no C-Search e na parte de consultoria é um time bem experiente, que conseguem trazer essa parte de governança, né, e fazer uma cobertura ali em cima de coisas bem avançadas que às vezes não são tão simples de serem executadas. Então, é um time dentro do conceito que a gente tem seguido aqui
que é super, super importante também, tá? E aí, todos esses times, vamos supor, aconteceu um incidente, né? Eu preciso acionar a NPD. Como é que eu faço isso? Eu sou uma empresa listada em bolsa. O que eu tenho que executar? Se não tiver previsto lá nas políticas, vai dar problema. Você vai ter problema. Então, por isso que pré-definir isso antes e ficar revisitando isso com bastante frequência é super importante, né? O que eu vou fazer no caso de um acionamento da NPD, né? Se eu vazei dados, quais são ali, o que eu preciso, qual é o racional que eu vou seguir, né? Então, a parte aqui de governança e riscos, ela vai pegar essas métricas de detecção e ela vai avaliar o risco. Ó, esse risco aqui vale a pena correr. E aí, risco aceito, tá aceito. Ponto, né? Então, não muito diferente aqui e conectado à gestão de riscos, por exemplo, o time de Cyber Threat Intelligence aqui vai buscar, por exemplo, insumos de vazamentos de dados, né? Vai te dar uma visão situacional sobre o que pode estar ocorrendo dentro da sua empresa. Então, por isso que, se você não tiver aquelas políticas lá que nós definirmos, talvez esse processo todo não vai ocorrer. E isso aqui vai fazer muita falta na hora do vamos ver, ok? Da mesma forma, testar a efetividade aqui da criação, né, dessas proteções. Então, você tem um firewall, mas será que o firewall está configurado da maneira mais adequada, né? Então, aqui você vai ver um time está escondidinho aqui, ó, chamado engenharia de detecção. A engenharia de detecção ela vai ver, ela vai buscar esses insumos das regras que você tem para ver o que passou, modificar essas regras para trazer um nível de resiliência cibernética maior, né? E vai ajudar esse time todo do SOC aqui, né? O time de engenharia de detecção é um time que é muito atuante. Então, se passou alguma coisa, por que passou? E o stakeholder, ele quer saber essas informações, né? Quanto que vai custar um prejuízo de ransomware? Então, são informações ali que basicamente precisam ser levantadas de forma antecipada ou continuamente, né? Tá sempre revisitando isso, como eu falei anteriormente. O Red Team, ele vai testar todo esse modelo de segurança que foi criado com diversas ferramentas que vão apoiar o seu Security Operations Center, né? E vão trazer algum tipo de inteligência na coleta ali daqueles indicadores de comprometimento, indicadores de ataque, e isso aqui, dentro do seu Blue Team, eles vão acabar tendo uma conversa aqui para explicar o que foi feito para unar uma máquina, ou para chegar em algum tipo de vulnerabilidade ali, né? Que aí vale lembrar, né? O que ameaça, o que é a vulnerabilidade e o que afeta o meu negócio. Então, tem muitos pontos, pessoal, que são vistos de forma antecipada. Aqui é para dar uma noção um pouco maior sobre o Security Operations Center, né? Então, todas essas técnicas, táticas, procedimentos que os atacantes utilizam, você vai precisar, né, ter ali soluções que te apoiam nesse sentido de levantar essas técnicas, táticas e procedimentos, mas você vai precisar ter gente. E gente é um fator hoje complexo, né? Eu dou aula numa pós-graduação de segurança ofensiva chamada ACAD-TI, e a gente tem visto a sede dos alunos, eu vejo ali com bastante frequência a sede dos alunos em querer aprender coisas aqui, por exemplo, de Red Team, né? É muito sexy, talvez assim possa ser essa palavra, né? Ser o cara que ataca e tal. Mas eu posso garantir para vocês que daqui a alguns anos o mercado de segurança vai aumentar muito em Blue Team. E isso vai ter um impacto muito grande dentro dos times, exatamente porque, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, né? Mas os ataques estão cada dia mais ferozes na parte de gerar um impacto maior possível, né? Eu diria que os ataques hoje já são para matar, inclusive. A gente viu aí agora, acho que há umas 2 semanas atrás, um hospital nos Estados Unidos que faliu por causa do ataque de ransomware, exatamente porque não tinha um backup lá com imutabilidade. Então, quando foram ver, o backup já tinha sido afetado e não teve como restaurar. O hospital declarou falência. Quantas vidas não podem ter sido impactadas nesse sentido? Da mesma forma que uma empresa de energia elétrica, uma companhia d'água, e assim por diante.
se uma rede de TI ou TI, né, se ela for impactada, vidas correm risco ali de realmente serem impactadas de uma forma descontrolada, eu diria, né? Dario, acho que tu ia falar alguma coisa, não sei. Eu achei que pelo menos que tu ia falar alguma coisa. Não, 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 não. Eu até estava comentando com o pessoal de um artigo que eu li na revista Wired essa semana sobre ataques em pontos de recarga de carros elétricos. O pessoal descobriu vulnerabilidades nos postos de recarga na Inglaterra, não, nos Estados Unidos, perdão. E coisas muito interessantes, né, que podem derrubar uma rede de fornecimento de energia se eles ligarem todas as cargas ao mesmo tempo numa determinada região, eles derrubam a grid de energia de uma determinada região. Né? Então, ele chamava atenção justamente para a necessidade de ter o desenvolvimento do software, né, já pensando em segurança, né, o software by design, como security by design, como comentou o William. Então, começa a ver num ponto de recarga de carro elétrico, uma coisa que ainda está talvez um pouco distante de nós, mas que já é uma preocupação. Né? Alguns dias atrás aí, eu acho que eu vi alguma vulnerabilidade que impactava postos de gasolina, que mostravam lá via Shodan ali o controle das bombas. Se eu não me engano, era isso, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que era mais ou menos isso. Então, assim, tu vê que o chão de fábrica, se ele for afetado, ele vai gerar um impacto gigantesco, vai ser catastrófico. Então, nós tivemos aí na Estônia, em 2007, uma parada geral do país, né, com um ataque russo. Então, você vê ali com bastante frequência, agora na guerra da Ucrânia também, infraestruturas críticas sendo atacadas ali, e certamente isso precisa ter um controle e um cuidado, né, muito, muito grande. Então, o CERT-BR ali, que é um time que olha exatamente para essas infraestruturas críticas junto com o Exército Brasileiro, né? Eles olham e informam, muitas vezes, olha, ó, aqui tem uma vulnerabilidade que talvez tu não tenha visto, isso aqui é uma coisa muito crítica. Uhum, Então, muito isso. interessante essa etapa, né, da Essa consolidação visão de de. informações. É, enfim, E, vamos seguir aqui, que nós já estamos quase estourando nosso tempo aqui. E tem perguntas aqui do pessoal. deixa eu ver aqui. Ó, se acontecer um ataque cibernético na rede da empresa matriz, o que podemos fazer estando na empresa filial? Bom, é uma boa pergunta, tá? Isso aí pode ser uma. Você pode ter ali algumas soluções que apoiam, né, no levantamento ali de riscos, como eu vou dar um exemplo aqui, o Security Scorecard, né? É uma solução que ela pode pegar todo o teu grupo de empresas, né? E inclusive os terceiros que aplicam lá algum tipo de serviço ou de insumo para o teu negócio. Então você pode ter ali alguma solução que consiga monitorar. Se você estiver dentro de uma filial, você pode fazer informar e ali de alguma maneira, né, tendo algum canal de comunicação que a matriz tem algum tipo de vulnerabilidade, se existir essa possibilidade. Às vezes não é tão simples, né? Às vezes a matriz é muito maior que a filial e a galera normalmente acaba, dependendo, até não ouvindo a empresa menor. Mas, Ednet, realmente eu acho que cada caso é um caso, teria que entender isso aí com um pouquinho mais de profundidade, tá bom? Mas, William, isso também parte da questão da política, né? Tendo uma política definida para uma contingência para esse tipo de problema, né? Se a matriz ficar Ótimo. inoperante por alguma razão, qual é o plano para as filiais? Olha, eu tenho um plano que é usar um link alternativo, acessar um sistema por outra porta, né? É a matriz Sim. de riscos, como tu falou, né, William? É importante ter isso aí para saber. E o catálogo de serviços para desenhar, né? Quando eu tiver com um sistema na matriz inoperante por um ataque de segurança, quem são as unidades que vão ficar fora também? Qual o impacto econômico que isso vai ter na minha operação? E por que tem que ter um impacto econômico? Porque muitas vezes o board da empresa não vai entender outra língua.
Se Isso é tu não perfeito. levar para o bolso, né, você que está à frente de um setor de segurança da informação, se você não levar isso para o bolso, dificilmente você vai ganhar apoio. Então, não adianta falar tecnicamente, em muitos casos até pode funcionar, mas normalmente o que realmente funciona, o poder de convencimento tem que ser no financeiro, senão o cara ele acha que aquilo ali é uma coisa que pode esperar. E segurança, ela é exagerada até acontecer um problema grave, É e aí ela perfeito. foi insuficiente, né? Uhum. E isso, certamente, eu acho que tu está coberto de razão, né? Ter isso esquedulado lá dentro das suas políticas, planos e tal, né? Por exemplo, o meu catálogo começou a ter alertas ali de problema. Eu não preciso esperar o meu ambiente cair, eu já posso, de repente, subir um ambiente redundante lá em um outro data É center. Eu não isso. preciso esperar isso acontecer, né? Então, tem muitos pontos ali que eu acho que podem contribuir nesse caso aí, que podem fazer bastante sentido ali, Ednet. Espero ter respondido junto com o Dario aqui. A contingência seria um caminho, exato, como o William falou, né? Isso. Exato, né? Então, a indisponibilidade, ela pode gerar um prejuízo, né? E às vezes o prejuízo realmente é muito maior do que a contratação lá de uma contingência. Então, faz bastante sentido ter essa contingência, mostrando ali que aquilo ali faz sentido financeiro. E por isso que tem que ser sempre financeiro. Senão o stakeholder que está ali absorvendo essa informação, ele vai ter muita dificuldade de entender tecnicamente o porquê. Que o TI sempre teve aquela coisa, não, eu acho legal e vou subir. Não, não pode ser assim, né? Tem que ser um troço que tenha controle financeiro. Tem uma outra pergunta aqui, o ambiente híbrido, ou seja, clientes que têm servidores na nuvem e físico no local, quais são as ameaças que o SOC deve cuidar? Bom, deve cuidar de tudo, né? Na verdade, né? Agora, realmente o que o que gera impacto financeiro pode ser que seja priorizado dependendo da circunstância, né? Então, se o seu negócio é um e-commerce e o e-commerce sai fora do ar, provavelmente esse negócio, esse catálogo que envolve o e-commerce vai ter uma certa priorização. O resto é menos importante? Não, não é menos importante, mas algumas coisas precisam ser priorizadas pela questão financeira. Então, volto a falar, o financeiro é de suma importância nesse sentido. Espero ter respondido aí, Sidney. Beleza. Existe um serviço Serviço. de simulação de ataques? Então, existe pentest, obviamente, né, que pode ser aplicado para o seu ambiente. O Red Team, como está na tela, né, que aí ele não, dependendo da contratação, ele não vai mapear o número de ativos. O pentest, normalmente, ele é aplicado, né, como em número de alvos que são selecionados para aquele pentest, né? O Red Team ele pode abranger toda a sua arquitetura de redes e aplicações, então ele pode ser bem mais abrangente, né? E ele é um exercício. E também hoje tem uma solução chamada BAS, né? O BAS é Breach Attack Simulator, que não é pentest e não é Red Team. Ele é você desce uma solução dentro da sua infraestrutura e ela tenta escapar da sua capacidade de defesa e ela vai gerar ali uma espécie de informe, né? Que pode ser integrado, inclusive, com as suas soluções para que você consiga ter ali uma priorização também em relação à resolução desses problemas que foram encontrados. Então, é uma solução muito legal. Nós trabalhamos aqui com uma solução chamada Picos, que é uma solução muito massa, assim, muito, muito interessante. Tá? Maravilha. Aqui tem outra William, pergunta. Pode falar, Dario. se toda estrutura. Tá, não, tranquilo, deixa eu ver se nós não perdemos aqui. Eu só queria. Já é 12 horas, né? Eu imagino Uhum. que. O assunto é interessantíssimo, né? É muito instigante. Se a gente pudesse, acho que todo mundo ficaria aqui mais uma hora escutando o William. O William tem muito para trazer, muita experiência, né, nessa área. Né? Então, mas infelizmente nós temos um horário a cumprir aqui.
Se alguém tiver interesse, tiver mais perguntas, por favor, entre em contato conosco, a gente encaminha para o William, o que puder, nós mesmos respondemos, né?